Não há nada mais angustiante para o coração humano do que ouvir um ainda não vindo do céu. Não é um não definitivo, tampouco é um abandono. É uma pausa estratégica de um pai que conhece todos os caminhos e todos os tempos. Deus não trabalha sob a pressa dos homens. Ele opera dentro da eternidade, onde cada segundo tem um propósito eterno. Quando ele diz ainda não está te rejeitando, mas te protegendo. Ele vê adiante, vê o que você não vê, conhece o que você não conhece e por isso retarda o que você pensa que já deveria ter acontecido. Muitas vezes, o que você chama de atraso é, na verdade, um livramento disfarçado. O que você considera um abandono é, na essência, um refinamento da sua fé. A espera não é a prova de que Deus se esqueceu de você. É a prova de que Ele está construindo algo em você antes de entregar algo a você. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus age no tempo dele porque Ele conhece o fim desde o começo. E quando Ele retarda uma resposta, é porque está preparando você para suportar o peso da bênção. A ansiedade humana quer as coisas agora. Quer resolver, conquistar, viver, sentir, sem demora. Mas a lógica do céu é outra. Deus não entrega promessas para corações despreparados. O tempo de espera é muitas vezes um campo de treinamento espiritual. É lá que você aprende a confiar, mesmo sem ver. É lá que você desenvolve intimidade com Deus, não pelas coisas que Ele faz, mas por quem Ele é. Esperar em Deus não é esperar parado, é esperar andando com Ele. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele escreve. Enquanto você dorme, Ele prepara. No silêncio do tempo, há uma voz que não para de falar com sua alma, mesmo quando os seus ouvidos não percebem. É por isso que esperar em Deus não é passividade, é resistência. É escolher continuar mesmo quando nada muda. É crer mesmo quando tudo se cala. É declarar: se Deus ainda não fez, é porque ainda não chegou o momento. E quando chegar, será perfeito. A espera também revela a intenção do nosso coração. Esperamos em Deus porque confiamos ou apenas porque queremos algo dele? O verdadeiro adorador continua adorando, mesmo quando não vê o milagre. O verdadeiro servo continua servindo, mesmo sem a recompensa. E o verdadeiro filho continua confiando, mesmo sem entender. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, está escrito: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Isso é fé madura, descansar e esperar, sabendo que Deus nunca erra, que Ele nunca atrasa, que Ele não brinca com sentimentos humanos. Ele é Pai, e quando diz ainda não, é porque está te livrando de algo que hoje parece bênção, mas amanhã poderia ser ruína. É preciso entender que o tempo de Deus é o tempo perfeito, que Ele não desperdiça lágrimas, nem silêncios, nem esperas. Cada segundo que você acha que está sendo desperdiçado, está sendo usado para te moldar. Deus não prepara coisas para você, Ele prepara você para as coisas. E quando você estiver pronto, espiritualmente, emocionalmente, estruturalmente, Ele dirá: agora é o tempo. Mas até esse momento chegar, que você tenha fé suficiente para entender que a espera não é castigo, é cuidado, é amor, é construção invisível, é preparação profunda, é Deus te puxando para perto para te ensinar que o milagre maior não está no que você vai receber, mas em quem você vai se tornar enquanto espera. A maior ilusão que o inimigo tenta colocar na mente de quem está esperando é essa: você está parado, nada está acontecendo, Deus te esqueceu. Mas espiritualmente isso é uma mentira, porque o céu nunca fica inativo quando um filho está confiando. A espera não é uma paralisação, é uma incubação.
É o tempo onde Deus te coloca no secreto para moldar sua fé, forjar sua identidade e limpar seu coração de tudo aquilo que não pode entrar com você no novo tempo. Há um trabalho profundo sendo feito por Deus que não aparece nas redes sociais, nem nos aplausos, nem nos testemunhos visíveis. É trabalho de bastidor. É o vaso sendo girado nas mãos do oleiro enquanto ninguém vê, enquanto ninguém reconhece. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, está escrito: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. É nesse molde invisível que Ele está esculpindo o seu caráter. Quem não entende o propósito da espera corre o risco de sair antes da hora e estragar o que estava sendo construído. Há bênçãos que se tornam maldição se entregues fora de tempo. Há portas que só se abrem quando sua maturidade estiver alinhada com a promessa. E há curas que só vêm depois que o orgulho é quebrado no secreto. Esperar em Deus é estar em movimento, ainda que invisível. É como a raiz de uma árvore que se aprofunda para que no dia da tempestade ela permaneça em pé. Ninguém vê a raiz crescer. Ninguém aplaude uma raiz. Mas sem ela, a árvore não sustenta frutos. É esse tipo de crescimento que Deus está gerando em você. Por isso, pare de se comparar com quem já floresceu. Talvez sua raiz esteja sendo trabalhada. E sem raiz, nenhum fruto dura. A espera também revela o que ainda precisa ser curado. Porque no silêncio, Deus permite que você encare suas inseguranças, suas feridas, suas vaidades e seus medos. Ele não ignora sua dor, mas também não encurta o processo só para te agradar. Ele quer que você amadureça, que confie, que deseje mais a presença dele do que a solução do problema. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, tudo tem uma ordem. Nada é em vão. A espera que hoje parece pesada é o chão firme sobre o qual Deus vai levantar algo eterno. Enquanto você sente que está parado, Deus está ensinando o que você nunca aprenderia correndo. Está te dando discernimento, equilíbrio, controle emocional, resistência espiritual. Está tirando de você tudo o que não combina com o futuro que Ele preparou. O tempo da espera é um tratamento profundo. E quanto mais você resistir, mais vai doer. Mas quanto mais você se render, mais leve se torna. Não é sobre velocidade, é sobre transformação. E é nesse processo que Deus troca as suas vestes de ansiedade por roupas de propósito. Ele te veste de paciência, de sabedoria, de entendimento. Porque o que vem depois da espera é grande demais para ser entregue a alguém despreparado. Você pode não estar vendo, mas o céu está trabalhando. Você pode não estar entendendo, mas Deus está desenhando. E um dia, tudo isso vai fazer sentido. Até lá, permaneça, seja fiel, honre a espera como quem sabe que o invisível de Deus é mais poderoso que o visível dos homens. Porque esperar não é ficar parado, é ser moldado em segredo para ser revelado com glória. Quando o céu se cala, o coração humano grita. O silêncio de Deus é uma das fases mais desafiadoras da jornada espiritual. Porque confronta diretamente nossa necessidade de controle, resposta e validação. É nesse silêncio que muitos pensam em desistir, porque associam a ausência de som com ausência de cuidado. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é vazio, ele é pedagógico. Ele ensina, treina e disciplina. Deus, muitas vezes, se cala para ouvir o que o nosso coração diz quando ele não está respondendo como esperávamos. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, há um alerta. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. O silêncio de Deus pode ser também um chamado para voltarmos ao centro da fé, depender dele mesmo sem ouvir nada. Toda sala de prova é silenciosa. O professor não fala enquanto o aluno está sendo testado. Assim é Deus conosco. Depois de ensinar, ele silencia para ver se aprendemos. E esse teste não é para que ele saiba o quanto você entendeu, ele já sabe. É para que você descubra o quanto realmente confia. É fácil crer quando tudo flui. Difícil é manter a fé quando o céu não emite nenhum som, nenhuma confirmação, nenhuma resposta. Mas é nesse momento que o verdadeiro relacionamento com Deus se consolida. Porque amar a Deus pelo que Ele faz é gratidão. Amar a Deus mesmo quando Ele se cala é adoração. No livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1, Davi clama: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mesmo em meio à dor, ele não deixou de falar com Deus. Ele não silenciou sua oração, mesmo diante do silêncio divino. O silêncio também filtra os nossos motivos. Quando Deus não responde de imediato, muitas intenções ocultas vêm à tona. Ansiedade, ego, orgulho, impaciência, idolatria de resultados, tudo isso é revelado no eco do silêncio. Ele expõe o que está mal resolvido dentro de nós. Ele traz à luz os lugares que ainda estão sendo governados pelo medo e não pela fé. É uma cirurgia invisível, onde Deus sonda a alma e extrai o que não serve. A ausência de respostas é, muitas vezes, a forma mais amorosa de Deus nos proteger de caminhos precipitados. Ele sabe que uma palavra dele, na hora errada, pode nos levar a agir sem estar prontos. Por isso, o silêncio dele é também um sinal de zelo. Durante o silêncio de Deus, o diabo tenta sugerir que ele foi embora. Mas isso é mentira, porque mesmo em silêncio, Deus está presente. Mesmo em silêncio, Ele sustenta. Mesmo em silêncio, Ele cerca. Mesmo em silêncio, Ele escreve histórias que você só vai entender quando tudo estiver pronto. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26, está escrito: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse versículo nos ensina que há momentos em que o mais espiritual que podemos fazer é esperar calados. Não por covardia, mas por reverência. Porque sabemos que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece em suspensão. Aprender a caminhar pelo som da fé e não pelo som da resposta é sinal de maturidade espiritual. Deus não precisa repetir 1000 vezes que está contigo, se Ele já te prometeu. A ausência da voz não é a ausência da presença. E quando você entender isso, o silêncio não será mais motivo de desespero, mas de confiança. Porque você saberá que, mesmo calado, Deus continua sendo Deus, continua amando, continua agindo, continua ensinando. E quando a aula terminar, Ele falará, e a voz dele virá com autoridade para mudar tudo de uma só vez. Há uma razão profunda para Deus nos conduzir por desertos antes de grandes promessas. O deserto é o lugar onde nascem as raízes. Não raízes que se fincam na terra, mas raízes espirituais que firmam a fé no invisível. O deserto não é geográfico, é existencial. É um tempo em que tudo parece estéril, os recursos se esgotam, o céu parece distante e as promessas parecem atrasadas. Mas é justamente nesse solo seco que a fé se aprofunda. Deus nunca prometeu atalhos, Ele prometeu companhia no caminho. E o deserto, longe de ser punição, é preparação. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto expõe, o deserto revela, o deserto prepara. Ninguém atravessa o deserto e sai igual.
Ou você se rebela e se perde, ou você se rende e amadurece. E é nesse espaço entre o já e o ainda não que Deus constrói dentro de você a estrutura que o milagre vai exigir quando finalmente chegar. Porque bênção sem estrutura vira peso, e porta aberta sem caráter formado se transforma em armadilha. Deus te leva para o deserto não para te destruir, mas para te livrar de si mesmo, para arrancar o que é superficial e fazer brotar o que é eterno, para ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. É nesse tempo de escassez que você aprende que a presença dele vale mais que qualquer promessa, e que o Deus do milagre é maior do que o próprio milagre. É também no deserto que você aprende a depender totalmente. O maná não vem com sobra. A água não nasce da fonte, nasce da rocha. Deus te ensina a viver com o suficiente, a confiar mesmo quando tudo parece escasso, a crer mesmo quando não há cenário visível de solução. É ali, no calor do dia e no frio da noite, que a tua confiança é refinada. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, Deus declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele é o único que faz o improvável brotar no impossível. Mas antes disso, ele precisa que você pare de olhar para o chão rachado e comece a olhar para o céu aberto. Não fuja do deserto. Não rejeite esse tempo, porque o que Deus faz no silêncio e na secura vai sustentar você quando a promessa florescer. O milagre não é apenas o que acontece depois do deserto. O milagre é o que acontece dentro de você, durante o deserto. É ali que você aprende a andar por fé e não por vista, a confiar na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, a esperar com o coração quebrado, mas com os olhos firmes no horizonte. E, sobretudo, é onde você entende que a espera não é sobre quando vai chegar, mas sobre quem você vai se tornar enquanto caminha. As raízes que o deserto gera em você são as que o favor vai precisar sustentar, porque quando a promessa se cumprir, será grande. E para que você não se perca no meio dela, Deus está fortalecendo agora o seu interior. Está construindo em você uma rocha, não uma emoção. Uma base, não uma empolgação. E quem passa pelo deserto com o coração firmado, entra na terra prometida com a alma preparada. Não há outro caminho. E quem tenta fugir do processo, perde o milagre. Então, aceite o deserto e floresça nele. Porque as maiores raízes da fé são invisíveis, mas sustentam tudo aquilo que Deus está prestes a fazer em sua vida. O que os olhos não veem, o coração muitas vezes duvida. Mas é justamente no invisível que Deus executa suas obras mais poderosas. Enquanto você está no quarto chorando, questionando, sentindo que tudo parou, o céu está em movimento. Deus é especialista em operar, fora da sua linha de visão. Ele move corações, levanta pessoas, reorganiza cenários, interrompe ciclos e gera conexões. Tudo sem te consultar, tudo sem barulho, tudo no bastidor, porque ele não precisa provar que está agindo. Ele é Deus, e quem é Deus não se explica, se revela. No livro de João, capítulo 13, versículo 7, Jesus responde a Pedro: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Essa é a essência do bastidor divino. O entendimento vem depois, mas a fidelidade precisa existir agora. Muita gente desiste nesse tempo porque confunde silêncio com inatividade. Mas o fato de você não ver uma mão se movendo não significa que ela está parada. O carpinteiro trabalha por dentro da madeira antes que ela vire mobília. O oleiro molda por dentro do barro antes que ele vire vaso. O semeador cobre a semente com terra antes de ver qualquer broto. O céu segue o mesmo princípio. O trabalho de Deus é secreto porque Ele quer que você aprenda a confiar no invisível.
E é por isso que muitos milagres parecem acontecer de repente. Não são de repente, são fruto de processos ocultos que você não pôde acompanhar, mas Deus nunca deixou de conduzir. A Bíblia está repleta de evidências disso. Enquanto Ana chorava no templo, Deus já estava preparando Samuel. Enquanto José era esquecido na prisão, Faraó já estava tendo sonhos. Enquanto Davi era ignorado no campo, Samuel já estava indo ungir um novo rei. Não há tempo desperdiçado no relógio de Deus. Ele é detalhista. Ele trabalha nos bastidores porque quer entregar algo completo, curado e perfeito. Às vezes você quer um sim imediato, mas Deus está construindo algo que precisa de tempo. Um relacionamento, um ministério, uma cura, uma direção. Tudo isso exige cenário, contexto, pessoas certas. E enquanto você acha que está parado, Ele está escrevendo um capítulo que só fará sentido quando o livro estiver mais avançado. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a certeza. Todas as coisas, inclusive as que você não entende agora, estão sendo alinhadas por um propósito maior. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas organizando tudo para que, quando for a hora, você viva sem sobras, sem falta e sem culpa. É por isso que, às vezes, Ele demora, porque não quer que você receba algo incompleto. Ele quer que você receba algo eterno. E isso leva tempo. O bastidor do céu é silencioso, mas jamais ocioso. É lá que nascem as viradas, os encontros, as reviravoltas, os começos inesperados. E quando tudo estiver pronto, Ele abrirá a cortina. E você verá que, enquanto achava que estava sozinho, Deus estava arquitetando algo muito maior que você poderia imaginar. Então não se entregue ao desânimo, não se deixe vencer pela pressa. O bastidor é o lugar onde o céu costura milagres com linhas invisíveis. E quando o pano for virado, será impossível não ver a mão de Deus em cada detalhe. Até lá, confie, creia, porque mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando por você. A fé que não passa pela espera é como uma semente que brota antes da raiz. Frágil, vulnerável, instável. Deus não se interessa apenas pelo que você crê, mas em como você crê. Por isso, Ele usa o tempo de espera como um processo de maturação espiritual. É durante esse tempo que sua fé deixa de ser infantil e se torna firme, profunda, resistente. Porque crer quando tudo está acontecendo é fácil. Mas manter a fé quando nada acontece exige maturidade. E essa maturidade não se conquista em cultos animados, nem em dias bons. Ela nasce no terreno do ainda não, no solo da oração sem resposta, na disciplina de continuar mesmo sem sentir. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, está escrito: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a paciência é parte da fé completa. Sem ela, você será sempre incompleto. A fé que amadurece na espera aprende a confiar mais em quem Deus é do que no que Ele pode fazer. Essa fé não negocia com o tempo, não se ofende com os atrasos, não barganha com o silêncio. Ela apenas permanece, ela apenas crê, ela apenas descansa, mesmo debaixo da tempestade, porque já entendeu que o processo é tão sagrado quanto a promessa, e que o tempo que antecede a bênção é o próprio campo onde Deus planta sabedoria, discernimento, equilíbrio emocional e resistência espiritual. A fé madura não é impulsiva. Ela é consistente, ela tem raízes, ela suporta ventos sem ser arrancada, porque foi treinada a depender do céu mesmo quando o chão está seco. A espera é, portanto, uma escola de formação, não para os fracos, mas para os que estão dispostos a serem transformados.
É no tempo da espera que você aprende a discernir a voz de Deus no silêncio, a confiar no invisível e a dizer amém, mesmo sem ver o final. É quando você deixa de usar a fé como moeda de troca e começa a vivê-la como estilo de vida. E esse é o tipo de fé que agrada a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O galardão não é sempre imediato. Muitas vezes vem depois da prova, da lágrima, da perseverança. Quem não entende isso vive frustrado com Deus. Vive cobrando explicações, exigindo resultados, pressionando o céu como se fosse cliente. Mas o verdadeiro filho entende que a espera é parte do processo e que a demora não significa rejeição, mas lapidação. Quando Deus atrasa, é porque está preparando algo maior. Quando Ele silencia, é porque está ouvindo mais do que você imagina. E quando Ele parece distante, é porque quer que sua fé cresça o suficiente para buscá-lo sem se apoiar em sinais. Fé madura caminha com os olhos fechados, mas o coração desperto. Ela não depende de cronograma, depende da confiança de que Deus está conduzindo. Por isso, se você está esperando, entenda: Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer que você seja alguém, que saiba o que fazer com o que Ele vai dar. E isso exige tempo, exige preparação, exige fé amadurecida. Então, ao invés de murmurar, agradeça. Ao invés de se apressar, permaneça. Porque a espera não é um lugar de esquecimento. É o campo sagrado onde Deus transforma servos em filhos maduros e crentes frágeis em guerreiros de fé. À medida que os dias passam e o tempo parece não cooperar, o coração humano entra em batalha. O que começa como fé cheia de expectativa, muitas vezes se transforma em angústia, frustração e dúvidas silenciosas. A alma entra num campo onde emoções e promessas colidem. É nesse ponto que o inimigo trabalha com mais intensidade. Ele não quer apenas te fazer desistir do que você espera. Ele quer corromper o seu coração enquanto você espera. Ele quer transformar sua esperança em amargura, sua oração em cobrança, sua adoração em silêncio. E se o coração não estiver blindado, ele sucumbe. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não é poesia, é sobrevivência espiritual, porque um coração contaminado durante a espera pode sabotar o milagre quando ele chegar. Quando o tempo se arrasta, é natural surgir o cansaço. E junto com ele, a tentação de tomar atalhos, de aceitar menos do que Deus prometeu, de forçar portas que ainda estão fechadas. Mas o preço de apressar o que Deus está construindo é alto demais. Muitos estragaram destinos por não suportarem a lentidão do processo. Esqueceram que antes de realizar, Deus forma. Antes de entregar, Ele molda. E essa formação dói porque ela confronta o ego, silencia a pressa e ensina que o tempo de Deus não gira em torno do nosso relógio. É nesse atrito entre o tempo e o coração que você precisa escolher entre confiar ou murmurar, entre persistir ou retroceder, entre amadurecer ou se perder. Deus não ignora o coração cansado. Ele não é indiferente à sua dor, nem surdo ao seu clamor. Mas Ele também não encurta processos só para aliviar emoções, porque Ele ama mais a sua eternidade do que o seu alívio momentâneo. No livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, Davi nos ensina: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O segredo está aí: derramar o coração diante dele, e não diante do desespero.
Conversar com Deus sinceramente, abrir a alma, admitir que está doendo, mas continuar confiando. Porque o coração que se esconde de Deus adoece, mas o que se expõe a Ele é curado, mesmo no meio da espera. O que acontece com o coração na demora é determinante para o que virá depois dela. Se ele endurece, rejeita a promessa. Se ele se amargura, sabota o futuro. Mas se ele se rende, floresce. Deus quer que você chegue ao destino com o coração inteiro e não apenas com o milagre nas mãos, porque o que sustenta a bênção não é a conquista, é o coração que a carrega. Por isso, cuide do seu interior. Alimente sua alma com a palavra. Proteja sua mente com oração. Cerque-se de vozes que te apontem para o alto e não para a ansiedade. Porque o tempo pode até se arrastar, mas o coração que espera com fé caminha com firmeza. E quando a promessa finalmente se cumprir, será com um coração curado, maduro e agradecido. Porque você entenderá que o que Deus construiu em você enquanto esperava é tão valioso quanto aquilo que você recebeu no fim. O tempo pode passar, mas Deus continua sendo fiel. E o coração que confia nele jamais será envergonhado. A Bíblia não romantiza a espera. Ela revela suas dores e suas glórias. Mostra homens e mulheres reais, com sentimentos intensos, que foram provados em longas esperas antes de viverem promessas extraordinárias. E isso não aconteceu por acaso. Deus usou cada minuto do tempo para preparar o interior dessas pessoas. José, por exemplo, teve sonhos ainda adolescente, mas foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por anos antes de ser exaltado no Egito. A espera de José foi marcada por injustiça e esquecimento. Mas dentro da prisão, Deus moldou seu caráter, ensinou-lhe sabedoria e o preparou para governar com justiça. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José diz a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José não se tornou apenas um governador, tornou-se um instrumento de salvação. E tudo começou na espera. Davi foi ungido rei ainda muito jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Antes disso, foi desprezado por sua família, enfrentou gigantes, serviu um rei invejoso e foi perseguido como fugitivo, vivendo em cavernas e desertos. A promessa de Deus parecia distante, mas o tempo foi a escola que transformou um pastor de ovelhas em um rei segundo o coração de Deus. No livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, Davi declara: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O reinado não foi conquistado pela força, mas pela fidelidade na espera. E quando chegou o momento, Davi estava preparado, não apenas com habilidades, mas com humildade, com um coração quebrantado, lapidado pelas lutas e silêncios. Ana, por sua vez, viveu a dor íntima de um ventre fechado. Enquanto era humilhada por Penina e incompreendida até pelo sacerdote Eli, Ana não desistiu. Ela orava, chorava, jejuava, e a espera dela gerou não só um filho, mas um profeta que mudaria o destino de Israel. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, está escrito: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. A espera de Ana foi regada por lágrimas, mas foi respondida por um milagre que abençoaria uma nação. Deus não apenas deu a ela o que ela queria, deu a ela muito mais. Um propósito eterno, nascido da dor de sua espera. Esses exemplos não estão nas Escrituras por acaso. Eles gritam para nós, hoje, que a espera não é sinal de esquecimento, mas de construção. Que o tempo não nega a promessa, apenas a prepara. Que quando tudo parece parado,
Deus está escrevendo uma história que fará sentido no tempo certo. José, Davi e Ana são provas de que a dor não impede a promessa e que esperar com fé transforma sofrimento em destino. Cada um deles passou por longos períodos de incertezas, mas nenhum deles foi esquecido. Deus usou o tempo para transformar chamados em missões cumpridas. O mesmo Deus que honrou José exaltou Davi e respondeu: Ana está vendo a sua espera, está ouvindo o seu clamor. Está escrevendo sua história com a mesma fidelidade, e se ele ainda não fez, é porque ainda está moldando algo precioso em você. Aprenda com eles. A promessa chega, mas só permanece nas mãos de quem foi preparado para sustentá-la. Por isso, espere com fé, com humildade, com o coração aberto, porque o Deus que prometeu é o mesmo que cumpre, e ele nunca falha. A maioria de nós acha que está pronta para viver o que pediu. Achamos que já temos fé suficiente, preparo emocional, maturidade espiritual, estrutura interior. Mas o conceito de pronto na perspectiva de Deus é diferente do nosso. Para Deus, estar pronto não é ter desejo, é ter estrutura. Não é ter pressa, é ter resistência. Não é querer, é suportar. Muitas pessoas já tinham fé para receber, mas não tinham estabilidade para manter. E é por isso que Deus não antecipa o que foi feito para o tempo certo. Ele não age com base no nosso senso de urgência, mas segundo o propósito eterno. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, há um tempo estabelecido, e só nele a beleza da promessa se manifesta em plenitude. Fora dele, a bênção vira peso. Estar pronto para Deus envolve o que ninguém vê: domínio próprio, humildade, discernimento, caráter tratado. É possível parecer pronto por fora, estar capacitado, ungido, habilidoso e ainda assim não suportar o peso do que virá. Deus sabe disso. Por isso ele testa primeiro o coração, não o talento. Ele molda a alma antes de liberar o destino. O que você chama de atraso pode ser, na verdade, uma blindagem contra a sua própria precipitação. Porque Deus não quer que você apenas chegue lá, Ele quer que você permaneça lá. E isso exige profundidade. Deus não derrama óleo sobre vasos rachados. Ele primeiro restaura, cura, sela, e só então transborda. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, está escrito: Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É possível estar cheio de vontade e ainda assim fora de posição espiritual. A grande diferença entre estar pronto aos seus olhos e aos olhos de Deus está na raiz da motivação. Você quer viver a promessa para provar algo aos outros, para validar a si mesmo, para sentir-se vitorioso? Ou você quer porque entende o propósito que ela carrega? Deus não entrega promessas a quem quer brilhar. Ele entrega a quem quer servir. A prontidão verdadeira se revela na espera obediente, na fé silenciosa, no coração submisso. É nesse lugar que ele encontra os verdadeiros preparados. E quando você chega nesse ponto, a bênção não vem mais como recompensa, mas como missão. Porque você entendeu que o que Deus te dá não é só para você, é para alcançar outros através de você. A prontidão também se mede pela sua reação ao tempo. Quem se irrita, se desespera ou tenta manipular o processo ainda não está pronto. Mas quem descansa, permanece fiel e continua obedecendo mesmo sem entender, já alcançou um nível de maturidade que Deus honra. Estar pronto não é sobre força, é sobre rendição. Não é sobre pressa, é sobre firmeza. E não é sobre status, é sobre função. Quando Deus vê esse coração, Ele libera o que estava retido, porque sabe que agora sim, o que Ele entregar será honrado e não desperdiçado. Por isso, antes de pedir para que Deus apresse o tempo, pergunte a si mesmo:
Eu estou realmente pronto ou apenas impaciente? O Pai não quer apenas te dar o que você quer. Ele quer que você seja alguém que sustente o que pediu. E se ainda há espera, então ainda há trabalho sendo feito. Confie nisso, porque o Deus que prometeu também sabe o momento perfeito de cumprir. Existem momentos na caminhada com Deus em que orar não parece mais funcionar como antes. Você ora, clama, jejua, chora, mas o tempo continua o mesmo. O silêncio permanece. A promessa não chega. E então algo dentro de você se pergunta: será que estou orando errado? Será que Deus me esqueceu? Mas o que está acontecendo não é erro de oração. É uma transição de fase espiritual. Você está passando de uma fé baseada em resposta para uma fé baseada em confiança. E nesse estágio, a oração deixa de ser instrumento de convencimento e se torna expressão de rendição. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, está escrito: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, mesmo quando tudo parece estagnado, há um tempo marcado. É nesse ponto que a oração se transforma. Ela não serve mais para mover o céu com urgência, mas para manter a alma em aliança. Ela não tem mais o objetivo de forçar uma porta, mas de manter o coração conectado com o dono da porta. É aí que a oração se torna maturidade, não porque Deus mudou, mas porque você está mudando. Porque agora, orar não é mais pedir, é permanecer. E quando esse tipo de oração nasce, a fé se fortalece. Porque ela já não depende de evidência, ela se sustenta apenas pela certeza de quem Deus é. Não há mais necessidade de provas, apenas convicção. Como diz no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Essa foi a postura de Abraão. Ele creu mesmo sem ver. E foi isso que Deus honrou. Quando orar não altera o tempo, a única arma que resta é crer sem reserva. Crer contra o diagnóstico. Crer contra a lógica. Crer contra a própria mente. E isso exige uma fé que já morreu para o orgulho, que já deixou de depender de resultados, que já entendeu que Deus não é obrigado a agir quando você quer, mas é fiel para agir quando for melhor para você. Esse tipo de fé não se desenvolve no culto, nem na euforia espiritual. Ela nasce no quarto escuro da espera. Nas noites em que você só tem uma Bíblia aberta, um joelho no chão e nenhuma resposta visível. Mas ali, no invisível, Deus está te formando. A espera que não muda o tempo muda você. E é isso que Deus quer. Porque quando você for realmente moldado, a promessa virá. Mas você já não dependerá dela para crer, porque seu amor por Deus já estará acima do que Ele faz. Sua identidade já estará curada, e seu espírito já estará pronto para receber não apenas a bênção, mas a responsabilidade que ela carrega. Quando a fé é tudo o que você tem, você descobre que, na verdade, ela sempre foi tudo o que você precisava. E então você para de exigir e começa a confiar. Para de correr e começa a descansar. Para de duvidar e começa a agradecer, mesmo sem ver. Porque o tempo de Deus não responde à nossa ansiedade, mas à nossa rendição. E quando o tempo certo chegar, nada poderá impedir o que Ele preparou. Mas até lá, creia. E se não conseguir mais pedir, adore. Porque o céu responde não apenas às palavras, responde à fé que escolhe permanecer, mesmo quando nada muda do lado de fora. Esperar é fácil no primeiro dia. Difícil é continuar esperando quando os meses passam e nada muda. Quando os sinais cessam, os sentimentos oscilam e as vozes ao redor começam a perguntar: será que ainda vale a pena crer? É nesse ponto que a paciência se revela como um verdadeiro milagre.
Porque ela não é apenas a capacidade de aguentar o tempo, mas de continuar acreditando enquanto o tempo parece te testar. Paciência ativa não é passividade, é fé em movimento. É a decisão consciente de não deixar a esperança morrer, mesmo quando todos os motivos humanos já desapareceram. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25, está escrito: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esperar por Deus é uma prática espiritual. Não é inércia, é resistência sagrada. A paciência ativa é a marca dos que não desistem da promessa só porque ela está demorando. É a força de quem continua construindo, orando, adorando e servindo, mesmo sem saber quando vai acontecer. Ela não se alimenta de resultados, mas de convicção. A paciência ativa olha para o céu e diz: mesmo sem sinais, eu continuo confiando. Essa postura não é natural, ela é sobrenatural, porque vai contra o instinto humano que quer ver, tocar, medir e entender. A paciência espiritual nasce quando você entende que a esperança é mais do que uma expectativa. É uma âncora que mantém sua alma firme enquanto o barco balança. Quem aprende a esperar sem perder a esperança se torna inabalável, porque não depende mais de respostas para continuar crendo. A esperança viva é aquela que atravessa o deserto e ainda louva, que encara a demora e ainda semeia, que vê a porta fechada, mas segue preparando o ambiente para quando ela se abrir. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, está escrito: Necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, fazer a vontade de Deus não basta. É preciso esperar com paciência depois. E esse depois é muitas vezes a maior prova. A paciência ativa se fortalece com a palavra, porque ela se recusa a se alimentar de ansiedade. Ela se nutre de promessas. Lembra todos os dias ao coração que Deus é fiel, mesmo que o relógio diga o contrário. E por isso ela não se apaga. Mesmo cansada, ela respira fundo. Mesmo abatida, ela se levanta. Mesmo em silêncio, ela segue firme, porque sabe que o tempo de espera também é território de milagres invisíveis. Deus não está apenas trabalhando ao redor de você, está construindo dentro de você algo eterno. E a paciência ativa é o espaço onde essa obra acontece. Se hoje você sente que está no limite da sua espera, respire fundo, volte ao altar, relembre cada palavra que Deus já te deu. Alimente sua esperança como quem rega uma semente, mesmo sem ver o broto, porque aquele que prometeu não falha. E quando você menos esperar, o que parecia distante se tornará visível. Não porque você forçou, mas porque você perseverou. A esperança que resiste ao tempo atrai o milagre certo. E quando ele chegar, será doce, porque você saberá que foi Deus, e só Deus, quem te sustentou até ali. A espera tem um poder que nenhuma outra estação espiritual possui. Ela expõe com precisão cirúrgica o que está dentro de nós. Enquanto oramos pelo que queremos receber, Deus está olhando para o que precisamos revelar. O tempo de espera é como um espelho invisível que reflete o verdadeiro estado da alma. Ele mostra se estamos firmados na fé ou apenas na expectativa. Se adoramos a Deus ou adoramos a promessa. Se confiamos nele ou apenas queremos que ele confirme nossos próprios planos. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, o Senhor diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, a espera não é apenas um tempo de retenção, é um tempo de revelação. Quando Deus atrasa algo, não é só para trabalhar ao redor, é para confrontar o que está escondido no interior.
A espera revela a impaciência que tentamos esconder com religiosidade. Mostra o orgulho mascarado de autossuficiência. Escancara a carência que ainda busca validação nas promessas, e não no amor de Deus. Cada dia que a resposta não vem, uma parte do nosso coração é escaneada. Não para nos condenar, mas para nos transformar. Porque Deus não quer apenas nos dar o que pedimos. Ele quer nos curar do que não sabíamos que tínhamos. E isso só é possível quando o tempo obriga o coração a parar e olhar para dentro. A espera é o lugar onde nossas motivações são purificadas. Será que queremos aquela porta aberta para servir ou para se exibir? Queremos aquele relacionamento para crescer em Deus ou para preencher um vazio emocional? Desejamos aquela cura para glorificar o nome do Senhor ou para nos livrarmos de um incômodo que não suportamos mais? Quando o tempo se prolonga, as respostas verdadeiras emergem e o Espírito Santo vai lapidando, ponto por ponto, até que o nosso querer esteja alinhado com a vontade dele. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23, o salmista ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É isso que a espera faz, nos convida a sermos sondados. Não é confortável, porque nem sempre gostamos do que a espera revela, mas é necessário, porque só podemos crescer espiritualmente quando reconhecemos onde estamos doentes. E Deus, como Pai amoroso, não ignora as feridas da alma. Ele as trata, mesmo que isso leve tempo, mesmo que seja doloroso, mesmo que envolva silêncios e processos que não pedimos. A espera se torna então uma sala de cirurgia espiritual, onde Deus opera sem anestesia, mas com amor. E quando o processo termina, saímos mais leves, mais íntegros, mais alinhados com o céu. Entenda, a espera nunca é em vão. E se ela ainda não terminou, é porque há algo em você que Deus ainda quer trabalhar. Não por castigo, mas por cuidado. Porque a promessa que vem depois exige um coração curado antes. E o milagre que será liberado vai precisar de alguém inteiro para sustentá-lo. Então, ao invés de perguntar quando vai acontecer, pergunte: o que o Senhor ainda quer transformar em mim? Essa oração tem poder, porque mostra que você entendeu. A espera não é apenas sobre o que você quer receber, mas sobre quem você precisa se tornar. Antes de toda promessa visível, Deus realiza uma obra invisível. É uma regra espiritual. O que será público precisa primeiro ser secreto. O que será eterno precisa antes ser processado com tempo, silêncio e renúncia. Nenhum homem ou mulher de Deus, na Bíblia ou na história, recebeu algo grandioso sem passar pela fornalha da preparação. Porque aquilo que Deus quer construir em você é grande demais para ser colocado sobre fundações frágeis. Ele não trabalha com improviso. Deus não entrega destinos gloriosos a corações instáveis. Ele prepara, ele alinha, ele fortalece. E essa preparação é muitas vezes silenciosa, discreta, sem sinais, mas absolutamente estratégica. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2, está escrito: E fez da minha boca uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me fez como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Veja, antes de lançar, Deus esconde. Antes de usar, Ele forja. Você pode até achar que está esquecido, mas está apenas na aljava de Deus. Em preparo, em espera, em silêncio, como uma flecha que será lançada com precisão e impacto no tempo exato. A promessa que Ele tem para você é irreversível, mas a preparação é inegociável. Porque se você for lançado antes do tempo, vai errar o alvo, vai se machucar, vai comprometer o plano. Deus não quer que você apenas viva o que Ele prometeu. Ele quer que você permaneça lá. E por isso, Ele está cavando fundo agora. Quanto maior o edifício,
mais profundo precisa ser o alicerce. A demora que você sente hoje é proporcional à profundidade da promessa que virá. Essa preparação também envolve desapego. Deus muitas vezes te separa de ambientes, pessoas, hábitos e pensamentos que não podem te acompanhar para onde Ele vai te levar. E você sente isso como perda, quando na verdade é promoção. Porque o que Deus vai fazer é tão grande, tão estratégico, tão eterno, que não pode ser contaminado por pesos do passado. E se você está sendo podado, glória a Deus por isso. No livro de João, capítulo 15, versículo 2, Jesus diz: todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Ou seja, a limpeza não é punição, é preparação para a abundância. A preparação invisível também envolve fé cega. Aquele tipo de fé que obedece sem explicação, que continua mesmo sem visibilidade, que se move mesmo no escuro. Abraão teve que sair da sua terra sem saber para onde ia. Moisés foi preparado 40 anos no deserto antes de ser usado. Jesus passou 30 anos no anonimato antes de 3 anos de ministério público. Em todos esses casos, o que Deus fez no secreto foi o que sustentou o impacto do que veio depois. O invisível precede o inevitável. E quando a preparação termina, a promessa vem de forma que ninguém poderá impedir. Então, não despreze esse tempo. Não amaldiçoe o que Deus está usando para te moldar. A promessa é sua, o destino é real. A palavra liberada sobre a sua vida não voltará vazia. Mas tudo isso precisa de uma estrutura que só é construída agora. Por isso, honre esse processo. Sirva mesmo sem visibilidade. Obedeça mesmo sem confirmação. Ame a Deus mesmo sem recompensa. Porque o que está sendo construído em você no secreto vai sustentar uma colheita que será vista por todos. E ninguém poderá dizer que foi sorte, porque ficará claro que foi preparo. E quem se prepara em Deus recebe algo que o mundo não pode tirar. A sensação de atraso é muitas vezes uma ilusão do nosso calendário limitado. Aos nossos olhos, Deus parece estar demorando, mas aos olhos da eternidade, Ele está segurando o tempo com precisão absoluta. Deus não está atrasado. Ele está coordenando cada segundo da sua história para que o resultado final seja maior do que a sua expectativa. Ele segura o tempo não por crueldade, mas por cuidado, porque se Ele liberasse antes da hora, você talvez não suportasse. O que você vê como espera, Deus vê como proteção. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Isso é amor, é zelo, é estratégia divina. Deus não erra o tempo. Ele é o próprio Senhor do tempo. Muitas vezes, o que você chamou de atraso era, na verdade, Deus te livrando de caminhos que pareciam certos, mas eram armadilhas disfarçadas. Era Ele bloqueando portas que te fariam se perder, cancelando encontros que atrasariam sua missão, impedindo conexões que seriam laços. A demora de Deus nunca é aleatória, ela é cirúrgica, precisa, inquestionável. E quando Ele decide agir, não há relógio humano que possa conter, porque o tempo está nas mãos dEle, e o tempo de Deus não se atrasa, Ele se revela. Como a aurora que surge aos poucos até ser plena luz do dia, assim é a manifestação das promessas do Senhor. É importante entender que Deus não está respondendo a você apenas para este momento. Ele está trabalhando em algo que impacta seu futuro, suas gerações, sua eternidade. Por isso, o tempo da promessa precisa ser perfeito, porque uma bênção no tempo errado pode se tornar maldição. Mas uma bênção no tempo de Deus se transforma em testemunho. Ele está organizando tudo para que, quando acontecer, seja impossível dizer que foi coincidência. Será visível que foi a mão dele no momento certo, do jeito certo, com as pessoas certas.
no lugar certo. Ele segura o tempo, porque quer te entregar o milagre com excelência e não pela metade. A espera, que parece longa demais, é, na verdade, a distância entre quem você era e quem você precisa ser para viver o que Deus preparou. E enquanto você está orando por aceleração, Deus está trabalhando em lapidação. Ele está criando caminhos no invisível, moldando o seu caráter, limpando sua alma, amadurecendo sua fé. Porque quando Ele liberar, você não vai apenas receber, vai permanecer. Não será um toque de euforia, será uma construção sólida. Não será uma bênção temporária, será uma colheita sustentada. Não será uma emoção, será um destino. Então hoje, pare de dizer que Deus está atrasado. Ele está, na verdade, te antecipando para o que ainda vai chegar. Está fazendo ajustes agora para que o que virá não te destrua, mas te multiplique. Está segurando o tempo porque está sustentando a promessa. E quando tudo estiver pronto, você, o ambiente e o propósito, o relógio do céu vai tocar. E tudo o que parecia demorar vai acontecer de forma tão rápida, tão perfeita, tão gloriosa, que você entenderá. Valeu a pena esperar, porque o tempo de Deus não falha. Ele não está atrasado, Ele está preparando a eternidade em você. Quando você entende o propósito da espera, ela deixa de ser uma prisão e se torna um altar. Um lugar onde Deus te encontra, te molda, te purifica e te capacita. A espera é mais do que uma pausa no tempo. Ela é um lugar sagrado, onde Deus realiza cirurgias invisíveis na alma. É nesse altar que sua carne morre, seu ego é tratado, sua fé é refinada e sua identidade é restaurada. Deus não desperdiça dores, Ele não desperdiça silêncios. Ele usa cada segundo de espera como um instrumento de preparação para algo maior do que você imagina. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera é, portanto, lugar de renovação. E só quem passa por ela voa com estabilidade quando chega o tempo de Deus. O altar da espera não é apenas um local de passagem, é um ambiente de construção. Nele, você aprende a confiar em silêncio, a obedecer sem recompensas imediatas, a adorar sem receber nada em troca. É onde a sua fé deixa de ser emocional e passa a ser espiritual, onde a sua visão se alinha à do céu e não mais à sua vontade, onde você entende que o tempo de Deus não é cruel, é intencional. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e enquanto você ora por um milagre, Ele está te transformando no tipo de pessoa que sabe lidar com ele. O altar da espera é onde Deus troca suas vestes de desespero por vestes de propósito. Ele te prepara não só para receber, mas para representá-lo quando receber. É nesse lugar sagrado que Deus libera um novo nível de autoridade espiritual. Porque só quem esperou, sem se corromper, está pronto para ser enviado com unção verdadeira. Davi não foi do pasto ao trono sem antes passar pela caverna. José não saiu do poço direto para o palácio sem antes enfrentar a prisão. Jesus não iniciou seu ministério público sem antes passar 40 dias no deserto. Porque a espera, quando vivida com fé e obediência, se torna plataforma de envio. Deus não libera aqueles que ainda estão presos à necessidade de validação humana. Ele envia os que foram quebrados, curados e reerguidos pela presença dele. Os que aprenderam a dizer, eis-me aqui, mesmo quando o céu estava em silêncio. Se você está esperando, entenda, esse não é um tempo perdido, é um altar ativo. É onde Deus está fazendo em você o que o palco nunca poderia fazer. E quando o tempo chegar, você será não apenas alguém que venceu a espera, mas alguém que carrega o poder da transformação que ela gerou. Você não será apenas abençoado, será um canal de bênção, porque o altar da espera
não só prepara, mas também envia. Ele cura e comissiona. Ele sela e libera. E quando Deus diz, agora vai, ninguém segura, ninguém impede, ninguém apaga o que foi aceso nesse lugar secreto. A espera é, por fim, a prova de que Deus não tem pressa. Ele tem zelo. E quem se permite ser transformado nesse altar sagrado será lançado como flecha viva no destino certo, com autoridade, com propósito e com maturidade. Porque a promessa é linda, mas o coração que foi preparado para ela é ainda mais valioso. E quando tudo fizer sentido, você olhará para trás e entenderá. Não era castigo, era preparação, não era atraso, era alinhamento, e não era abandono, era o próprio Deus, em silêncio, te moldando com amor para algo eterno.